Vamos aqui continuar aqui a dar exemplos de operações que podem ser utilizadas para resolver este exercício de análise espacial e vamos agora focar a atenção aqui nesta geração de buffers. O que é que se passa aqui? Os critérios 1 e 2 tinham a ver com o uso e com o tipo de solo, e portanto tínhamos aqui o uso, procurámos o uso adequado, o tipo de solo adequado, excluindo as zonas de alta produtividade, e depois fez o clipe entre estes dois para então ficar com usos e solos adequados. Mas o que é que nós queremos? Queremos eliminar das zonas adequadas para construir o equipamento, portanto o parque de merendas. Queremos excluir a rede viária, obviamente, mas queremos também excluir a envolvente da rede viária, pelo menos para a rede viária que tem maior tráfego. E portanto essa informação está indicada aqui nesta tabela de proteção da rede viária. A rede viária, o conjunto de dados de rede viária que foi obtido através do OpenStreetMap, tem indicação do tipo da rede viária. A primeira coisa que vamos fazer é ir buscar a rede viária e a proteção e a tabela simples com os valores de envolvência. Tanto o valor de rede viária, o conjunto de dados chamado rede viária, vamos só aqui lembrar que de facto ele tem aqui uma coluna chamada F-class que indica quais são os tipos de rede viária. Isto, a indicação do significado destas várias palavras vem com os metadados dos dados do OpenStreetMaps, portanto podem encontrar lá a descrição deste atributo e dos valores que ele pode tomar. Vamos precisar também então da tal tabela simples que vocês têm no site e que se chama PROTRV. Como vos disse no slide precedente, pode-se tentar ler diretamente simplesmente arrastando a tabela, mas pode haver problemas, pode não funcionar bem. Vamos aqui ver o que é que se passa. Eu vou abrir esta tabela. À primeira vista está tudo bem, tem aqui o tipo de rede viária e a distância de proteção, mas eu estou a suspeitar que isto não foi bem lido, porque os dados que são numéricos, estão encostados à esquerda e tipicamente os dados numéricos devem estar encostados à direita. Portanto, vamos ver isto melhor olhando aqui para o menu Properties e para a entrada chamada Fields. Estão a ver que ambos as colunas, o tipo e o PROTEM, são do tipo string. E isso não devia acontecer. O tipo devia ser uma palavra, devia ser o tipo string, mas o PROTEM devia ser um valor numérico, tipicamente um valor inteiro, visto que só temos valores inteiros. Então temos aqui um caso em que os dados foram mal lidos. Portanto, o que eu vou fazer? Vou eliminar aqui, remover esta layer e vou ler essa layer de outra forma que me permite definir melhor a forma de ler a informação que está na layer. Portanto, vamos fazer aqui o add layer, fazer o add limited text layer. Vou obter este menu. Portanto, eu aqui vou indicar qual é o conjunto de dados a ser lido. Neste caso é o PROT-RV, a distância à volta da rede viária. Portanto, de facto, não tem geometria, aqui está bem. E aqui diz Detect Field Types. Portanto, em princípio, o QGIS vai ser capaz agora de identificar esta coluna como sendo uma coluna de números. Bem? Mais uma vez, também tem aqui a possibilidade de mudar o encoding, está já o TF8, aqui não é um problema, estamos a trabalhar com tipos que são em inglês, portanto sem acentos. Se fosse informação portuguesa com acentos, era importante aqui escolher um encoding certo. Vou então fazer o add e vou fechar. E temos aqui, vamos ver agora qual é o aspecto da tabela. E podem ver que de facto agora os números estão encostados à direita. Se formos ver qual é que é o field, vamos agora ver que ele já reconhece esta coluna como um inteiro.
Tá bem? Portanto, bastou alterar a forma de ler a tabela para isto ficar bem. Bom, o que é que temos que fazer agora? Temos que, como está aqui indicado no esquema, vamos primeiro fazer o cruzamento e depois, desculpem, aqui em baixo, vamos fazer o cruzamento e depois vamos utilizar então este atributo prot_m para construir os buffers. Portanto, primeiro passo, cruzamento, começamos no conjunto de dados do tipo geográfico, propriedades, aqui joins, vamos acrescentar um join, vai ser o join com a tabela prot_rv, o atributo na tabela é o tipo, na tabela prot_rv, e o atributo na tabela da rede viária é o fclass. São esses dois que vão ter o mesmo, os mesmos valores. Portanto, vamos fazer isto, ok, e ok, para obter o resultado. Vamos ver que de facto o cruzamento foi feito e que agora tem aqui uns nulos porque há aqui células em que isso acontece, mas estão a ver que aqui o fclass toma os mesmos valores aqui da coluna tipo da tabela prot_rv e, portanto, consegue estabelecer a ligação entre as duas tabelas, o tal cruzamento entre as duas tabelas. Com isto, cada feature de estradas ficou então com uma distância de envolvência à estrada associada e esta distância que vamos utilizar para construir os buffers. Vou aqui fechar as tabelas. Então, a criação de buffers faz mais uma vez aqui no Geoprocessing Tools, tem aqui buffer. Eu vou escolher qual é o conjunto de dados, neste caso a rede viária, e aqui eu tenho duas hipóteses, ou posso utilizar uma distância fixa, que é o que está aqui por omissão, 10 metros, podia mudar a distância, ou então, mas está um pouco escondido, portanto aqui é que eu vou poder escolher o atributo que eu vou utilizar para criar o buffer. Portanto está aqui prot_rv prot_m, foi o atributo que obtivemos com o cruzamento de tabelas. Pronto, aqui tem algumas opções, com a maneira como são criados os buffers, não vamos deixar para omissão. Vamos escolher aqui esta opção Dissolve Result, para no final termos apenas uma feature que inclui todos os buffers. E vamos salvar o resultado e vamos aqui acompanhar a sugestão que está aqui neste diagrama e vamos chamar o resultado como buffers RV de rede viária. Portanto, chamar aqui buffers RV. Ok, fazer aqui save e podemos fechar. E portanto, o que é que está aqui a acontecer? Vamos trocar aqui a ordem rede viária com a proteção, com os buffers. E então ver o que está a acontecer. Ele à volta da rede viária do tipo que nós escolhemos, aqui nem todos o tipo de rede viária tem associado uma distância de envolvência, mas temos aqui a zona de autoestrada com 100 metros, as estradas secundárias com 50, os acessos com outros valores, enfim, esta informação que está aqui na tabela e que vocês podem modificar se decidirem mudar estas distâncias de proteção. No caso das estradas de terceira ordem, são apenas 10 metros. E isto deu origem a um buffer. Um buffer que é único. Reparem que só há uma linha na tabela, por causa daquela opção Dissolve. Outra coisa que é importante lembrar é que estas variáveis que aqui aparecem não têm qualquer significado, porque o que ele está aqui a mostrar é o conteúdo da primeira linha da tabela de atributos da rede viária. E isto já não se aplica, porque agora, como fizemos o dissolve todo, ficamos apenas com o buffer. Portanto, o melhor é mesmo apagar esta informação, apagar as colunas da tabela para não haver tentação de usar estes valores que já não têm significado. Nós não nos vamos preocupar muito com isso, porque o objetivo depois é remover esta zona de buffer à volta das estradas
das zonas que eram adequadas do ponto de vista do uso do solo e do tipo de solo, e portanto com esta operação de diferença pode-se remover a envolvência das estradas para chegar então a este ponto e satisfazer os critérios 1, 2 e 3.